Olá, eu sou Val Teixeira e hoje nós vamos falar sobre sexualidade. É um assunto muito interessante, mas muito confuso. Algumas pessoas relacionam obrigatoriamente sexualidade com sexo e não necessariamente. Mas hoje nós vamos falar apenas de sexualidade. Para que serve e o que é? A sexualidade ela é uma força que tanto é importante para os homens quanto para as mulheres também. A sexualidade também não tem o único objetivo de procriação como a gente acredita. Sempre que a gente fala de sexualidade ou fala de sexo, sempre imaginamos que serve para procriar, para preservar a espécie. Sim, tem como consequência a procriação, mas ela não serve só para isso. A sexualidade ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Primeiro que a gente tem que entender que sexualidade é uma força que todos nós temos, que é necessário e que o objetivo dessa força é nos levar para frente. Ou seja, quando a gente chega na idade que começa a desenvolver a nossa sexualidade, automaticamente, ou melhor, de uma forma saudável, automaticamente, se estivermos dentro de uma forma e de um ambiente saudável, nós vamos romper os laços com a nossa família de origem para que a gente possa buscar uma nova família, a gente possa buscar um futuro. Então a sexualidade ela é a força que anda junto com o amor. Lembra lá no vídeo do amor que eu falei que o amor é uma força que nos leva para frente? A sexualidade também. Acontece que a sexualidade, primeiro, ela chega para romper, para seccionar esse vínculo que existe com a nossa família de origem. Ou seja, a partir desse momento eu estou apta a buscar uma pessoa para ser meu companheiro ou ser minha companheira. E é por isso que vem a procriação. A sexualidade, ela fala de futuro, por isso que a procriação é uma consequência da sexualidade, porque é através da procriação que eu vou levar toda a minha história para frente, que eu vou dar continuidade, que o meu sistema vai continuar nos meus filhos, depois os meus netos, mas para isso eu preciso romper esse vínculo. E quando eu falo romper, não quer dizer que eu não preciso mais ou não posso mais olhar para os meus pais, ou ficar com a minha família. Não, até porque a sexualidade ela começa na nossa adolescência, na nossa puberdade. Não estamos aptos a caminhar sozinhos ainda. Mas sim, a sexualidade faz a gente começar a olhar para as outras pessoas. A nossa família já não é mais suficiente para nós. E sim, nós buscamos mais. Geralmente, dentro de um ambiente saudável, é a função que é estabelecida pela figura paterna, né? Pela função paterna, que é apresentar o diferente. A sexualidade saudável, ela pede o diferente. Nós vamos nos relacionar com pessoas diferentes. Ou seja, dentro da minha família, somos todos relativamente parecidos. Por quê? Porque compartilhamos os mesmos conceitos, as mesmas opiniões, os mesmos ideais e de repente eu entendo que eu posso gostar e eu posso querer me relacionar com pessoas que vêm de outra história, com outros contextos, com outras formações. Isso faz parte da sexualidade. Mas aí tem uma coisa que é uma pegadinha. É muito comum a gente encontrar pessoas que falam assim: nossa, eu não tenho problema algum com a minha sexualidade. Arrumo pessoas em todos os cantos, não tenho dificuldade com isso. Cuidado, porque isso não é sinônimo de uma sexualidade saudável, muito ao contrário. A sexualidade ela é uma energia e a função dela, como eu disse no começo, é levar a gente para frente. Pessoas que se envolvem sexualmente o tempo todo com qualquer pessoa, principalmente com amigos, têm uma tendência muito grande a não criar vínculos, porque a sexualidade fala de que mesmo? Eu vou romper vínculos com o passado para criar vínculos com o futuro. Se eu tenho essa sexualidade pulverizada, porque nós somos pessoas liberadas, nós estamos muito à frente do nosso tempo, e eu acho importante a gente sair para ter sexo casual, não estou falando que é errado,
mas cuidado, porque pode levar você para um caminho muito distante daquilo que você queria. Eu recebo muitas mulheres no meu consultório hoje falando sobre isso, falando que não encontram um parceiro ou uma parceira também. Parece que todos os investimentos que elas fazem, parece que tudo aquilo que elas se liberaram, ou o que elas acreditam, não está trazendo o que elas buscam. Mas cuidado, o que é que você busca? Porque a sexualidade, ela pede futuro, mas ela pede um futuro consciente, porque é energia. Eu estou canalizando a minha sexualidade para onde? E quando nós não temos um parceiro ou uma parceira, ou quando nós já somos casados, nós temos um parceiro ou uma parceira fixo, o que a gente faz? Nada, a sexualidade continua presente. Por quê? Porque essa sexualidade que me leva para o encontro de outra pessoa, ela também me leva para a realização das minhas metas. É a força da sexualidade que me faz buscar novos objetivos, que me faz ir à luta da realização dos meus sonhos. A sexualidade, ela é uma força. Ela não é necessariamente se relacionar sexualmente. Aí entra aquilo que eu falei. Cuidado, porque às vezes eu dissipo essa força da sexualidade nesses vários sexos casuais, sem compromisso e muitas vezes com pessoas que eu não conheço, mas muitas vezes com próprios amigos. É como se nós fôssemos gastando todos os nossos cartuchos de vínculos com pessoas que não vão trazer para mim aquilo que eu busco. Se eu busco um relacionamento afetivo, os meus amigos têm outro papel, né? Se eu gastar minha sexualidade com eles, vai ficar só aqui e não vai mudar. E corre o risco de começar a destruir as amizades também, porque são energias diferentes. A sexualidade é uma força muito potente, mas ela é muito sutil. A gente precisa de muito respeito para falar da sexualidade. Podemos nos relacionar sexualmente? Sim, mas qual o seu objetivo? E aonde você está colocando essa força da sexualidade? Por que muitas pessoas chegam, e homens principalmente, tá? Chegam dizendo que nunca conseguem alcançar o seu objetivo, que é entrar numa empresa X, que é conquistar uma renda tal, ou realizar alguns outros desejos, não necessariamente sexuais, porque a sexualidade dele está conturbada, está dissipada, e a pessoa que se relaciona aleatoriamente, sexualmente falando, de uma forma aleatória, são pessoas com grande dificuldade de estabelecer vínculos. Por quê? Porque teve que romper aqui, de alguma forma talvez não muito saudável, e agora não consegue estabelecer aqui. E existe uma outra questão também dentro da sexualidade que é muito importante a gente falar. Lembrando que tudo sempre vai acontecer dentro das nossas fases de desenvolvimento. E a sexualidade é a última fase que acontece, dentro dessa fase do desenvolvimento. Então ela está muito relacionada com a forma como a gente se relacionava com os nossos pais também. Como que você era? Você era a princesinha do papai? Ou você era o príncipe da mamãe? Cuidado, porque isso esconde conteúdos muito ocultos. Como que eu sou a princesinha do papai, mas é com a minha mãe que meu pai namora? Eu sou o príncipe da mamãe, mas é com meu pai que ela namora. E aí a gente vê muito, hoje principalmente, muitas mães falando assim, você é o homenzinho da casa, principalmente se é uma família onde o pai está ausente. Então você é o meu homenzinho, você vai cuidar da mamãe. Cuidado, porque isso a gente não sabe como que cai na fantasia da criança. E sim, isso vai interferir lá na sexualidade quando ela chegar nessa fase do desenvolvimento, porque a sexualidade da criança não pode ser relacionada, não pode ser direcionada para o meu pai ou para minha mãe. Ela tem que ser direcionada para o meu futuro. Ela é uma força minha que vai para o meu futuro. Quando eu entendo que eu sou responsável pela minha mãe, ou eu que vou fazer o meu pai feliz, eu estou canalizando essa energia para uma forma errada, para uma forma que vai me trazer complicações futuras.
Ficou claro para vocês qual a importância da sexualidade? Então, quando falamos de sexualidade, não necessariamente estamos falando de nos relacionar de forma sexual, mas sim de quebrar vínculos e estabelecer vínculos futuros. É claro que, como consequência da sexualidade, nós temos o sexo. Como consequência do sexo, nós temos a procriação. Tudo isso está interligado. Mas é muito importante a gente olhar para essa força, porque hoje eu recebo no meu consultório muitas queixas relacionadas a isso, principalmente as mulheres que estão ainda com muita dificuldade na sua sexualidade, mas também muitos homens que entenderam que o papel do homem é esse de liberação mesmo, de que pode se relacionar, eles têm que sair, eles têm que pegar as meninas, têm que pegar as mulheres, têm que isso, têm que aquilo, e eles não estão entendendo que a sexualidade está longe disso. Cada vez que eles fazem isso, eles se tornam menos vinculados ao futuro, menos capazes de buscar o seu destino, buscar os seus objetivos, buscar aquilo que eles sonham. É um assunto muito importante, porque a nossa sexualidade é a força que nos leva para a vida. Mas nós não podemos ser prisioneiros e muito menos termos medo dessa força. E essa força, sim, ela nos é autorizada lá atrás, quando são apresentados para nós os diferentes. Quando a gente entende que eu sou a filhinha do meu pai, eu sei que ele gosta de mim, mas ele gosta da minha mãe também. E a minha mãe é diferente de mim. Então, quando a gente começa a entender essas diferenças, a gente entende que eu posso me relacionar com o diferente. Tá, então se é uma família onde o pai e a mãe não estão juntos, não tem importância. A gente vai entender que um deles gosta de mim, mas gosta do outro também. É importante fazermos sempre essa separação. Vamos pegar um casal homoafetivo, seja homem ou seja mulher, não tem importância. É sempre importante a gente lembrar que você é nosso filho. Ele ou ela veio primeiro do que você. Essa hierarquia faz toda a diferença quando a gente vai falar de futuro, quando a gente vai se autorizar a quebrar esses laços com a nossa família de origem. Porque se eu entendo que os meus pais vieram primeiro, eles se escolhem primeiro e depois que eu venho, eu entendo e eu me autorizo a escolher uma outra pessoa também para que depois os meus filhos venham. E assim a gente consegue caminhar para frente, sem parar nessa necessidade de que eu não posso isso ou eu não posso aquilo. Então, de uma forma bem indireta, mas extremamente importante, a sexualidade fala de prazer, mas, de novo, não necessariamente o prazer sexual, mas o prazer de ser autorizado a viver. O nosso destino, a nossa vida pede prazer. A gente caminha para o prazer. Se a gente lembrar das crianças quando elas nascem, elas vivem pelo prazer. A gente até fala que criança vive no princípio do prazer. Por quê? Porque o nosso prazer é o que vai trazer a saúde da nossa essência. Quando o que a gente quer está junto com o que a gente busca, automaticamente eu vou encontrar o prazer. Acontece que o prazer foi muito distorcido, né? Foi muito proibido para as pessoas entenderem o prazer. E o prazer é o prazer de você chegar onde você quer chegar. Quer conquistar um cargo na sua empresa? Isso é prazeroso para você? Isso fala de força de sexualidade. Você pode ir. Ah, mas os meus pais, a minha família é uma família humilde, eu não preciso disso. Eles talvez não precisassem, pode ser que você precise, e pode ser que você precise simplesmente pelo prazer de alcançar esse lugar, pode ser que para você isso seja importante. Nós estamos sim falando de força de sexualidade, nós estamos falando da força que me autoriza olhar para os meus pais, agradecer tudo que eles me deram, pegar aquilo que me interessa, que cabe a mim, e levar isso para frente e fazer disso algo melhor, buscar um caminho que de repente não é o caminho que eles seguiram.
mas é o caminho que eu me sinto feliz, é o caminho que me dá prazer. O nosso corpo pede pelo prazer o tempo todo. Então, seria bem interessante se a gente conseguisse ir quebrando conceitos de que sexo e sexualidade é a mesma coisa, de que prazer é só prazer sexual, e não é. O prazer de você ter uma companhia, o prazer de você encontrar uma pessoa para caminhar com você, isso fala de sexualidade e isso fala de prazer, mas não necessariamente o prazer sexual. Mas é claro, vamos lembrar que o sexo é o que diferencia um casal. Se nós estamos falando de relacionamento afetivo, sim, nós vamos falar de sexo. Um casal onde não existe sexo não é casal. Pode ser primos, pode ser amigos, pode ser irmãos, mas não necessariamente um casal. Então são forças, ou melhor, são conceitos que estão interligados, mas sexualidade é uma força, sensualidade é um atributo, sexo é uma ação. Entendem a diferença? Mas, embora todos estejam interligados, cada um tem o seu peso e cada um tem a sua função. Então, você quer olhar para o seu futuro? Você quer se autorizar a chegar aonde você queria chegar? Então, vamos assumir essa sexualidade? Vamos buscá-la? Vamos resgatá-la? De que forma? Existem várias formas. Talvez você reconhecer a dinâmica da sua família, talvez você reconhecer como eram os conceitos, os referenciais de sexualidade, como que era a dinâmica quando você era criança, em que lugar você ocupava dessa família, e agora sim você pegar todo esse material e talvez ir lapidando, melhorando, acrescentando ou eliminando algumas coisas que você entende que não precisa mais. Não consegue sozinho? Busca uma ajuda. Existem as terapias. Busca. Não necessariamente precisamos de terapia a longo prazo. As pessoas acreditam que para fazer terapia tem que ser por longos anos a fio. Não necessariamente. Às vezes, quando a gente tem apenas um entrave, que é esse que está consciente agora, a gente pode fazer algumas sessões suficientes para aquilo. É claro que quando a gente começa um processo terapêutico, outras questões começam a aparecer e sempre vai trazendo luz a outros probleminhas que a gente não tinha percepção. Mas aí não quer dizer necessariamente que tudo tem que ser mexido. Isso não quer dizer que você precisa continuar o tempo todo. Busque ajuda, vai ser feliz, liberte os seus filhos, liberte os seus pais, se liberte para a vida. O futuro é para frente, se você olha para trás, não existe futuro. Entenderam? Fez sentido para vocês? Vamos resgatar essa força que ainda assusta as pessoas? Todo mundo tem medo de falar sobre sexualidade. É importante lembrar que sexualidade dá medo por quê? Porque ela fala de vida. Portanto, vamos caminhar para a nossa vida. Ok? Fez sentido para você? Então me acompanhe aqui no canal do YouTube, se inscreva e você vai receber todas as vezes que tiver um material novo. Esse mesmo material tem em formato de podcast lá no Spotify, ou você pode me acompanhar pelo Insta, pelo Face ou pelo Telegram, ok? E a gente se vê. Até mais!